Fala, comunidade cachorreira. Quantos de vocês já passaram pela situação de... E aí a gente vai atrás e chamando ele, quanto mais a gente chama, mais longe ele vai. Ele dá aquela olhadinha para trás e corre ainda mais. Meu nome é Douglas Bernardo, sou adestrador de cães. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como eu ensaiei ele pelo portão, pela porta, indiferente do que seja. Eu vou ensinar o passo a passo de como eu ensino eles a não saírem pelo portão, para você poder abrir a porta, abrir o portão sossegado, sem que tenha que se preocupar com as fugas pelo portão. Então, não fuja você daí, me acompanhe até o final desse vídeo, que ele tem um conteúdo muito especial. Bora lá então? O que eu fiz para demonstrar na prática aqui como criar um limite espacial para o cão? Como fazer que o cão entenda que existe um limite. O limite visual que ele não possa transpor. Para poder mostrar na prática, a questão do portão ele já sabe, então eu queria exatamente esse limite visual. O cão saber que ele não pode transpor no vídeo uma demarcação com uma corda azul para destacar. Qual é a ideia durante o vídeo? É fazer com que o togo, esse carinha, e nem por aqui. Ou seja, eu vou criar um limite. Eu vou criar, ele tem que ficar daqui para cá. Ou seja, daqui para cá é o meu quintal. Para isso, você vai precisar de coleirinha. O ideal é que seja uma coleirinha. O peitoral não que não funcione, mas a coleirinha. Então pode ser uma coleirinha. Eu vou usar o colar de elos travado, mas a coleirinha é importante que não passe pela cabeça. A gente não pode correr o risco de perder o cão, caso o cão faça força ao fazer com que ele fique justo a ponto de não sair pela cabeça. E você vai precisar também de uma guia longa. O ideal é que tenha entre 4 e 6 metros. Por quê? Porque assim a gente consegue dar uma maior liberdade para o cão. A gente consegue deixar o cão aqui, substituir, adaptar. Com essas cordas que são encontradas em ferragem, eu já falei, o importante é ter um mosquetão. Mais importante que isso é que fique seguro, né? A gente não pode colocar todo que seja algo seguro, que seja algo que não coloque o trabalho em risco. Então, uma coleirinha ajustadinha ou colar de elos travado, guia longa, o petisco que o seu cão mais gosta. A gente precisa moldar valiosa, né? A gente não é justo a gente cobrar algo do cão sem que a gente tenha mostrado para ele que existe um limite. E a gente faz isso com comunicação. Cheguei lá, o cão, ele chegava perto do portão, ele ficava extremamente nervoso. Ele ficava extremamente, a metros do portão, ele ficava extremamente nervoso, angustiado, demonstrava isso claramente, porém, ainda assim, ele passava do limite. Passava do limite do portão porque ele não entendia que existia um limite ali, que era simplesmente ele não fazer isso aqui. Ele ficava nervoso em todo o contexto do portão, porém, a informação não foi passada para ele, que era somente ele ficar do lado de dentro. Então não adianta a gente ser duro, não adianta a gente cobrar do cão, não é justo que a gente cobre do cão sem antes ensinar. Regra básica, tudo que a gente tem em outros vídeos sobre a nossa caixinha de emoções. A gente precisa sempre agir com inteligência. A nossa missão é mostrar para o cão o que a gente quer, o que a gente busca dele. Então, a distração não influencie no trabalho. E aí a gente fechar ela, reservar durante o treino e só buscar ela novamente após o treino. Porque às vezes a gente espera algo de um cão, aquilo não acontece para o que a gente busca dele. A gente precisa ser inteligente nesse momento. A gente precisa saber o que a gente quer e trabalhar para mostrar isso para o cão. E reserve elas numa caixinha para não influenciar negativamente durante o aprendizado do cão. E antes de começar a falar sobre o que a gente deve fazer, não se deve fazer caso o seu cão hoje fuja. Inverter a ordem das coisas. Como assim, Douglas, inverter a ordem das coisas? Assim como eu tenho certeza que o cão que fugiu, digamos que o seu cão tenha fugido, você tenha se preocupado, correu atrás, deu aquele trabalho, quanto mais a gente ia atrás dele. Então, quanto mais a gente ia atrás, mais longe ele ia. Até o momento que a gente pegou o cão no colo, a gente não quis xingar em público, né? Porque ali com o cachorro, põe ele de castigo. Falo grosso, aponto para ele, mostro isso. Muitas vezes acontecer. O cachorro ficar o final de semana inteiro preso no canil
porque ele cometeu um crime, né? No colo quando ele saiu, que é uma coisa boa, e quando ele entrou dentro do pátio, a gente reprimiu o cão. A gente deu uma bronca no cão. O que a gente acabou de mostrar nesse momento? Que quando eu estou aqui do lado de dentro, eu vou de castigo, eu recebo uma bronca. Não faça isso. Além de não ensinar nada de bom, você acaba ensinando que é melhor estar do lado de fora. A mesma coisa quando o cão tem um certo grau de cooperação. Por exemplo, o cão saiu e a gente chamou ele de volta, com um ar impositivo. E ele veio com aquela cabeça baixa, ele veio, tá bom, eu saí, eu vou voltar. É ao contrário aqui, né? Eu saí, eu vou voltar. E aí quando ele entra aqui, aí ele leva uma bronca ainda maior. O que a gente mostrou para ele? Que é muito melhor estar do lado de cá do que aqui. Porque quando eu estou aqui dentro, eu recebo bronca. Então, não inverta. Não inverta. Do lado de cá, não pode ter bronca. Passou da linha do portão para dentro, não pode ter bronca em relação à fuga. Aliás, eu falei sobre cão que foge e a gente vai atrás, chamando ele. E ele ainda olha para trás assim e vê, ó, ele está vindo comigo. E vai um pouquinho mais longe. Cuide com isso. Tem muitos cães que eles precisam dessa confirmação. Como assim confirmação? Eu fujo, eu estou meio sozinho, um pouco inseguro. E aí eu vejo que o meu responsável está vindo comigo. Era o que eu precisava. Eu estava um pouco inseguro, mas eu estou sendo amparado porque lá atrás vem o meu responsável. Então, ele está vindo junto, eu vou um pouquinho mais. Olho para trás, está junto comigo ainda, então eu vou um pouquinho mais. Cuide com isso. Tem cães que precisam desse apoio, entre aspas, claro, desse apoio quando fogem. Então, tenta chamar sem ir atrás do cão. Tenta fazer com que ele retorne até você sem precisar ir atrás do cão. Porque muitas vezes eles precisam dessa confirmação. E aí a gente acaba cada vez levando o cão para mais longe. Outra coisa que a gente não pode fazer, que não é interessante ou não é positivo durante essa fase de aprendizagem, é tentar prever o que pode acontecer. Como assim tentar prever? De repente você esteja me perguntando. Tentar prever o que o cão vai fazer. Isso eu vejo muitas vezes acontecer. Por quê? Porque a gente vai criar um limite visual para o cão. Ou seja, o cão pode chegar até aqui, ó. Até aqui é permitido. A gente vai deixar isso muito claro para o cão. O problema é quando passar daqui para lá. Então, tem muita gente, eu entendo que é em função do nervosismo, do risco do cão sair, mas aí o cão está vindo por aqui assim, nessa altura, ele já começa a ser reprimido. Não fulano, não fulano. Começa a ser xingado. O cachorro, meu Deus, olha onde eu estou a 1,5 metro de distância do limite ainda. Ou seja, isso não vai deixar claras as coisas. Então não tente prever. Se for para reprimir o cão, dar uma bronca, seja então quando ele passar. Porque se ele chegar até aqui, aonde foi ensinado que ele pode ir, e a gente começar a dar bronca no cão, ele não vai entender nada. Ele diz, pô, mas me ensinaram que até aqui eu poderia vir e agora não posso mais, não estou entendendo. Então, não tente prever. Seja claro, seja objetivo. O cão é claro, o cão é objetivo. Fez a coisa certa, premie. Se passou daquele momento, não adianta mais premiar, que ele pode relacionar a outra coisa. Então, não tente prever. Deixe o cão chegar até aqui, se ele passar, a gente vai usar aí a guia para controlar o cão. Tem uma outra coisa que eu não gosto de fazer. Não digo que não é uma alternativa, mas eu não gosto. Por quê? Porque a gente não está se comunicando claramente com o cão. E eu vejo alguns profissionais sugerindo isso. Porém, para mim é como talvez tapar o sol com a peneira. Por quê? Porque é mais fácil, sim, ensinar alguns exercícios do que criar um limite espacial. E do que eu estou falando? Eu estou falando da gente substituir o limite espacial, criar limite espacial. O cão precisa desse limite espacial. Ó, ele nem sabe, ele está cheirando a corda porque é algo novo, mas isso foi bom até para vocês perceberem como ele vai evoluir depois. Substituir uma criação de limite por um outro exercício. Ou seja, a gente pediu fica. Para mim, quando existe o portão,
quando existe porta, o cão não precisa de informação para ele não sair. Ele precisa de informação para sair. Ou seja, deixa eu explicar. Eu vou ensinar então, digamos que esse seja o contexto. Eu tenho um limite espacial aqui e isso aqui é o nome que eu adotei de lugar. Então, ao invés, quando eu vou abrir o portão, ao invés do cachorro aprender que ele não deve passar por aqui, a gente, antes disso, mostra lugar. Ou seja, antes de eu abrir o portão para sair com o carro, eu digo lugar. Para quê? Para que ele fique ali e eu possa sair com o carro. O que eu fiz? Eu ensinei a ele não sair pelo portão? De forma alguma. Eu ensinei que ele tem que ficar no lugar. A mesma coisa eu fica, a mesma coisa eu senta. Pedi para sentar, aí eu vou, abro a porta, saio da minha casa e o cão fica ali sentado. Não, ele não vai ficar sentado, ele vai sair da posição dele quando eu fechar a porta. Ou seja, ele está saindo do exercício que eu pedi para ele fazer, sem liberação. Mesma coisa eu fica. Eu peço para o cachorro ficar, aí eu abro a porta, saio e fecho a porta. O cão precisa dessa informação para não sair. Não é assim que eu trabalho. O cão ele só pode sair do espaço dele com uma condição. Na verdade, mais de uma, né? Coleirinha, ou quando o cão sabe passear e já tem esse controle aqui, pode ser o peitoral, mas peitoral, coleirinha, colar travado, guia. Aí sim, o exercício do senta, eu peço o senta antes de sair e eu digo junto. Agora sim ele pode sair. Caso contrário, isso não é uma porta de saída livre. Ela precisa de convite para sair. Isso é a gente mostrar para o cão que ele não deve sair. Se a gente substituir esse convite por um exercício, ele não vai entender que ele tem que ficar daqui para cá. A gente vai ficar refém ou do place, ou do lugar, ou do fica, ou do senta. Por isso eu não gosto de substituir. A gente não está de fato mostrando para o cão que ele não pode passar da linha que é o limite espacial dele. Eu já ensinei isso exatamente, adotei o nome lugar, mas aí era um caso bastante específico. Por quê? Porque ele queria que os cães ficassem, eram 2 pastores alemães e ele queria que os cães ficassem em determinado local ao lado do portão, para quando ele chegasse em casa. Então eram 2 pastores alemães. Primeiro, eu ensinei eles a não saírem pelo portão. Depois ele pediu para que eu ensinasse eles a ficarem em determinado local, para que quando ele entrasse com o carro dentro do pátio, né, dentro do pátio, eles ficassem guardando a entrada dele. Então, quando ele chegava com o carro, a gente condicionou. Claro, isso aí é um processo, né? Chegava com o carro, falava lugar, era do lado direito, exatamente, do lado esquerdo, exatamente o lado do motorista. Ele abria o vidro, falava lugar, os cães iam para o lugar e ele abriu o portão. Depois, só o fato de abrir o portão, os cães já iam para o lugar correto. Mas isso era específico, não era para eles não fugir, era para exatamente eles ficarem guardando a entrada deles. Então, antes disso, os cães foram ensinados a não sair pelo portão. Depois, eu direciono às vezes acontecer. Se espremer no portão, talvez eu consiga demonstrar melhor. Eu tenho o meu portão, a minha porta de casa, e eu tenho o meu Golden. E ele é escapista, gosta de sair. Então, eu sei que se eu deixar a porta aberta, ele corre. Então, o que eu faço? Eu abro só o espaço para eu passar. Eu abro um pouquinho da porta, ele tenta por um lado, tenta por outro, eu vou obter a informação que ele não deveria sair. Ele só obteve a informação que ele tentou de um lado, tentou do outro e pensou, não tem espaço para eu passar. Dessa vez não deu para sair. Ele só entendeu que não conseguiu sair. Ele não entendeu que ele não poderia sair. Então, cuide nessa questão. Eu sei que a gente fica preocupado, é um cão que pode sair pelo portão e uma avenida, avenidas são extremamente perigosas. Então, eu sei que existe essa preocupação, mas é uma atitude que não mostra nada para o cão. Né? A mesma coisa é abrir um portão de correr, por exemplo, só abrir o espacinho aqui para a gente passar 15 anos e ainda vai, durante uma oportunidade, escapar e fugir do nosso controle. Então, para esse exemplo, meu companheiro Togo vai me auxiliar
E aqui a ideia é fazer com que exista um limite espacial. A partir de agora, ele não vai poder que isso aconteça, para que a gente coloque uma informação clara na cabeça do cão. Vamos torcer que o Togo colabore bastante. Eu sempre começo do lado de dentro para fora, ou seja, eu sempre estou com a guia de 4, 5, 6 metros do lado de dentro do pátio, ou do lado de dentro da casa, sempre começo do lado de dentro. Eu começo a criar o limite quando eu estou dentro do ambiente que eu quero preservar. Depois eu vou para o lado de fora e eu vou reproduzir o passo a passo para que o cão entenda exatamente o que a gente busca dele. Togo, só para ele ficar aqui e eu colocar a guiazinha. Então eu vou prender, eu não vou nem travar, não precisa disso porque ele não vai fazer força suficiente para sair. Só vou colocar aqui no elo morto. Então ele está com uma espécie de coleirinha. O que eu vou fazer? É a ração, a própria ração. Estou jogando no chão. Vocês estão percebendo o estado do meu pão, é uma recompensa. Vou novamente jogar. O que eu estou fazendo? Eu estou dando liberdade dentro do ambiente que é dele. Agora vem o ensinamento. Deixar ele terminar de comer. Lá não pode pegar. E aí é um detalhe muito importante. Ó, voltou para mim. A guia tem que estar frouxa. A guia tem que estar frouxa enquanto ele está aqui dentro. No momento que ele desistir, a guia tem que afrouxar automaticamente. Isso vai se transformar, que ele não pode sair para o lado de lá. Existe um certo conflito? Existe, mas a gente está lhe dando algo que pode salvar a vida. Novamente, ó. Ele foi botar o pezinho e eu só criei atenção. Quando ele desistiu, eu alivio a guia. Novamente, eu estou mostrando então que aqui dentro desse ambiente, ele tem total liberdade. Ele já sabe que ele não pode passar da linha? Não. Ele sabe que ele não pode, que ele tem uma sementinha plantada que ele não pode ir naquela ração. Mas eu quero deixar mais claro que é a linha que aliviou a guia. Ele ainda está olhando, olhou para mim, não pode ir naquela ração e naquela ração. Mas esse é o primeiro degrau. Vou premiar ali do lado de dentro. É tudo bastante tranquilo, é tudo na cabeça. Liberdade. Lado de dentro do meu pátio, liberdade. Eu vou guia. Essa informação da guia frouxa aqui, ela é essencial para mostrar que ele tem que ficar do lado de dentro. Novamente, eu vou recompensar algumas vezes ele aqui, da linha para cá. Novamente, eu vou buscar um erro. Bom, ele já não quis ir para lá. De alguma maneira, ele entendeu que existe essa linhazinha azul aqui e que ele não pode passar. Vou forçar novamente. Tive que dar aquela limitadinha, mas nitidamente da linha para lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 atrativos do lado de lá. E ele não está indo. E quando eu jogo da linha para cá, ele vai, sem preocupação alguma. E há um atrativo, ele tentou ir, eu tive que bloquear. Claro que aqui existe uma comunicação bem além do claro, né? A gente está sempre junto. Então, ele sai para os cães. Por isso que eu incentivo. Quanto mais coisas a gente ensina para o cão, melhor. Por quê? Por causa disso. Ele já, em minutos, entendeu que existe uma linha aqui. Ele entendeu que ele não pode sair para o lado de lá e a informação foi passada única e exclusivamente. Vocês notaram que eu não falei não? Eu não uso não, eu não uso fica, eu não uso lado de cá. Ele recebeu uma limitação. E se ele voltou um pouquinho, opa, é só ficar do lado de cá que isso tudo some. Então, essa informação é assim que a gente mostra para o cão que a gente busca dele. Estando claro de dentro para fora, a gente vai então para o lado de fora. Eu vou recolher, ó, aí do lado de dentro do pátio, ele, e não vou sacanear, eu vou induzir ele a entender que ele não tem que passar pro lado de cá. Eu vou forçar o erro para mostrar como corrigir. Aqui está certo. Aqui está certo. Aqui está errado.
Eu vou induzir realmente o erro. Ó, pisou fora, o que eu ia fazer? O que eu fiz? Eu criei uma leve tensão para fora. Vou induzir, ó. Eu empurro, ó, voltou pela linha e o que eu faço? Posso elogiar, mas principalmente alivio a guia e recompenso positivamente. Vou induzir ele a errar. Eu estou induzindo errar. Ele está com a pata em cima da linha. Eu vou fazer ele recuar. Eu crio uma tensãozinha para o meu lado e ele já... Aí quando ele sair para um lugar mais longe, eu vou induzir errar de novo. Ele volta e eu premio. Da linha. E ele entendeu que existe uma linha ali. Se ele vir, eu vou fazer exatamente aquilo que eu estava fazendo mais de perto. Botou a unha na linha azul. Vou corrigir. Eu crio um conflito para fora e induzo ele a voltar com a patinha para dentro. Quando ele volta com a pata para dentro do limite, eu alivio essa guia. Vou novamente reforçar. Na segunda etapa, quando eu estou do lado de fora, eu vou reforçar o comportamento de estar lá. E agora eu vou forçar que não aconteceu. Por quê? Porque ele sabe que da linha para cá, ele já começou a entender, existe um limite que ele não pode ultrapassar, e esse limite ele foi criado agora, nesses minutos. Tem 3 atrativos aqui, e ele não está indo. Se eu jogar do lado de lá da linha, ele pega. Tido uma comunicação clara. Do lado de lá da linha ele pegou. Quando isso ficou claro, a gente dá mais liberdade. A gente fica mais longe. Com a guia de 5, 6 metros, vocês têm total liberdade, né? Total não, mas dá uma boa liberdade. Travei. Quando está do lado de dentro, ó. Liberou. Afrouxou a guia instantaneamente. Dentro do apartamento. Dentro do pátio. Dentro de casa. Fora do perímetro. Fora do perímetro. Fora do perímetro. Fora do perímetro. Dentro de casa. E eu já estou a uma... que quando eu crio esse conflito, ele tem que voltar, a gente agora já pode estar mais longe. Porque quando eu criar esse conflito, ele vai sair. Por quê? Porque ele sabe que eu criei esse limite. Ele entende isso. Eu consegui passar essa mensagem de forma clara para ele. Então, o que eu largar aqui, ele não vai pegar, mesmo que eu me afaste, mesmo que eu chegue aqui no final da linha. Ó. Os petiscos estão ali no chão e ele não vai vir. Por quê? Porque existiu uma comunicação clara ali. Essa é a fase pedagógica, aquela fase que a gente está ensinando o cão. A gente não pode se frustrar, a gente não pode influenciar o cão negativamente. A gente tem que mostrar aquilo que você quer. Você treina isso. Fica repetindo esse processo, a segunda fase de aprendizagem, que é o condicionamento. Que é quando o cão não precisa pensar, tem ali interessantes para estar do lado de lá. Por quê? Porque só recompensar lá. O reforço positivo, ele ajuda muito a gente a ensinar o cão. Realmente ele encurta as distâncias. Porém, é psicologia. No momento que o reforço positivo ele é extinto, aquele comportamento também começa a se extinguir. Então, só o reforço positivo não vai fazer com que ele entenda que tenha que ficar aqui dentro. E precisa existir essa limitação e essa pequena consequência caso ele saia. E essa consequência é proporcional à cooperação dele. Se ele fizer muita força, é mais conflito que ele gera para si mesmo. E essa mensagem está se colocando em uma situação que gera, e convenhamos, nem é tanto desconforto assim. A gente vê situações em que o cachorro está passeando ali e fazendo força e a coleira apertando, o peitoral também. O peitoral também causa desconforto em passar dessa linha, caso a atração dele seja muito maior lá fora. Então, muito que ele veja lá fora, ele saiba que ele tenha que ficar aqui dentro. Feito isso, como eu saio com o meu cão quando eu vou passear?
Ou como eu faço com... se tiver dois portões, o portão social e o portão do carro nunca é a forma de saída. Nunca é um local de saída. Sempre o portão social. Se tiver essas opções, utilize o portão social para ele sempre olhar para aquele portãozão abrindo como ali não é uma saída. Necessite ser assim, mas facilita. Quanto mais detalhes a gente cria, melhor para o cão. Então, digamos que esse seja meu portão, ele agora está aberto. Eu vou conduzir o Togo, eu vou chegar na linha do portão, vou pedir senta. Ele vai sentar, aí eu vou dizer junto. Agora ele pode sair. Agora ele pode sair, sob um convite. Eu vou inclusive liberar ele, ok? Para ele procurar o que eu joguei no chão durante a aula. Ele está liberado. Isso não vai acontecer na vida real, né? A gente, do portão para fora, somente com guia, peitoral, especial durante a aula, né, cabeção? E aí, o que você achou? Eu sei que a gente está lidando com uma situação que realmente pode salvar a vida. O cão não fugir pelo portão é essencial. Ele não pode sair pela porta ou pelo portão porque a gente não sabe o que está do lado de lá. Seja uma avenida movimentada, seja um condomínio. Pode ter um cachorro agressivo na guia, o seu cachorro foge pelo portão, vai até o cão e sofre um acidente. Então, é importante que o trabalho seja muito bem feito, por isso que essa aula se estendeu. Eu espero que tenha ficado muito claro como eu trabalho a parte do portão. É toda uma informação concreta que funciona, são 13 anos de informação que eu hoje ele entende até no meu semblante quando ele acerta ou quando eu estou reprovando ele. Então fica mais fácil para o cão e é por isso que eu incentivo que ensine o máximo de coisas para o seu cão, porque ele vai começar a entender ou te entender melhor do que qualquer outra coisa. Ele vai saber quando você está descontente com o comportamento, ele vai saber quando você aprovar um comportamento sem sequer falar nada. Sem dúvida, deixa aí nos comentários. Comente também se você teve sucesso em relação a esse trabalho, se você gostou. Se você não gostou também, pode comentar. A gente está aqui para crescer, para melhorar. Se teve alguma situação inusitada em que você teve que correr atrás do seu cão, chamando ele, e ele dava aquela olhadinha para trás e aí te enxergava e ele ia mais um pouco. Não é inscrito, se inscreva no canal, tem muita informação boa para vir. E ative o sininho para que você seja notificado, certo? A gente se vê então, agradeço de coração por ter me acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.